Podcast Pode Incendiar. Oferecimento Casa das Bombas e Ferragens. Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós. E quem mais se entregar, mais se molhará. E há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir. Na terra do coração derrama a tua graça. Chuva de graça pedimos a ti, chuva de graça derrama em nós, chuva de graça neste lugar, derrama. Fala, minha gente bonita, povo santo de Deus, a paz de Jesus, boa noite. Que a chuva de graça do Espírito Santo já possa invadir aí o teu coração. É o Pode Incendiar, o podcast mais carismático do Brasil, iniciando nessa noite de quarta-feira, noite de bênção, noite de graça, noite de alegria. E que bom estarmos juntos aqui. Hoje nós temos aqui, hoje o estúdio tá lotado, gente bonita. Você que está nos acompanhando aí através do rádio, no trânsito, em casa. Você que está no YouTube já viu aí que tem mais gente aqui hoje, né? Mas, ó, quero aqui apresentar aqui, ó, tem o Pedro. Dá um oi pra galera aí, Pedro. Boa noite, gente. A paz de Jesus. Oh, que alegria. Tem a Aninha, a Ana. Tudo bem? Hoje é uma noite de bênção. O Pedro e a Ana vão partilhar um pouquinho. Dois jovens aí, universitários, profissional do reino, trazendo aí essa missão aí de evangelizar em todo e qualquer espaço. Fica aqui comigo na música, tem a Martinha. Dá um oi pra galera. Boa noite, a paz de Jesus. Que alegria. Vamos gravar um programa, hein, Martinha? Ó, vou convidar você pra vir aqui gravar um programa também aqui, trazendo a palavra. Pode ser? Vamos combinar? E o Luiz também. Luiz, dá um oi pra galera no violão. Ó, que maravilha. Hoje nós temos aqui, ó, Centro, Cambé e Leste, a Arquidiocese representada. Que você aí na sua casa possa ir com as mãos erguidas, se você puder. Você que nos acompanha aqui também, através do YouTube da Rádio Alvorada. Você que tá no YouTube já faz ali aquele comentário. Estou aqui já sendo incendiado. Você pode repetir que essa chuva de graça caia sobre o teu coração, sobre a tua vida, sobre o teu trabalho, sobre aquilo que você acredita que precisa. Pode dizer: Senhor, eu estou aqui, Senhor, e eu quero te pedir, derrama essa chuva de graça. Derrama essa chuva de graça, Senhor, que ela possa sim molhar e fecundar a terra do meu coração, Senhor. Nós necessitamos da tua graça, Senhor, por isso nós te pedimos, derrama, Senhor. Derrama, Senhor, essa chuva de graça, Senhor. Não nos deixes sem a tua misericórdia, Senhor Jesus. Nós queremos, vem mesmo, Senhor. Molha a terra seca do nosso coração, Senhor Jesus. Molha a terra seca do nosso coração e deixa, Senhor Jesus, e deixa, Senhor, que a terra do nosso coração esteja pronta, Senhor, para receber a tua palavra, Senhor Jesus. Aqueles, Senhor, que nos acompanham, Senhor, através das mídias sociais da Rádio Alvorada, que todos nessa hora possam, Senhor, pedir, derrama, Senhor. Chuva de graça pedimos a ti, Chuva de graça derrama em nós, chuva de graça nesse lugar. derrama. Chuva de graça Pedimos a ti. chuva de graça derrama em nós, chuva de graça nesse lugar. Derrama. Você que está aqui pelo Instagram, pelo YouTube, já pega esse programa e já compartilha com o máximo de pessoas que você puder, porque nós queremos pedir, além dessa chuva de graça que o Senhor pode e já derramou sobre nós, sobre aqui nós no estúdio e também sobre você que nos acompanha, nós também queremos pedir a ação do Espírito Santo. Repita comigo: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo e faz nova todas as coisas.
todas as Transforma coisas, Senhor. todas as coisas, Renova o nosso Espírito coração, Santo. Espírito Santo. Dá-nos o teu Faz-me novo, Espírito novo Santo. de novo. Assim como a costa Faz-nos anseia pelas novo, águas, Espírito nós, Santo. nessa noite, nós Faz novo estamos nosso olhar, faz novo ansiosos. nosso sentir. Ansiosos, Novas as Senhor, nossas pelo Teu palavras, Espírito Santo. Santo. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito Deus, Santo. nós te clamamos. Não nos Vem. deixe sem resposta. Vem, A Espírito nossa alma Santo. tem sede. A nossa alma tem Vem, sede Espírito Santo. da Tua presença e do Teu poder. Vem, Espírito. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Repita, repita. Minha alma tem sede. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra, Senhor, sopra. Sopra em nós, sopra em nós. Somos Teus filhos, Senhor. Somos Teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em Teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Vem sobre nós Somos nessa Teus noite. filhos, ó Pai. Estamos reunidos em Teu nome. Ó vento impetuoso, vem nesse lugar. Fortalece o que é fraco com Teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem, Espírito Santo, vem. Bendito seja, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Bendito seja o Teu santo nome, Deus. Amém. Obrigado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Povo de Deus, rapidinho. Como é bom estar aqui, né? É diferente demais. Você que nos acompanha, nosso diretor, já sei que já foi impactado, olha. Olha, o Espírito Santo, olha, ele faz nova todas as coisas. Mas eu sei que hoje tem uma palavra preparada aí pelo coração de Deus para os nossos irmãos, a Aninha, o Pedro aqui partilhar um pouco. Mas antes de vocês partilharem a palavra, que eu acredito que vai ser no próximo bloco, fala um pouquinho de vocês, se apresentem, de onde vocês são, o que vocês fazem, qual é a missão de vocês nesse tempo, que vai ser uma alegria para nossa audiência saber com quem eles estão falando e ouvindo também. Boa noite, então, meu nome é Ana Vitória, eu faço parte do Ministério Universidades Renovadas e nós vamos falar um pouquinho desse ministério para vocês. Eu tenho 25 anos, sou arquiteta e atualmente estou fazendo mestrado na UEL, então ainda estou nesse meio acadêmico, né? E Nesse tempo você está à frente do ministério estou aqui. à frente do ministério. Então eu estava no biênio passado na coordenação, eu convido o Wesley para permanecer no ministério, na coordenação, e o Senhor mostrou mesmo que Ele gostaria, né, que eu permanecesse, então eis-me aqui, né, para mais esses 2 anos de muitas graças e muitas bênçãos para todos os nossos universitários, todos os profissionais do âmbito universitário. Então você que é universitário e pensa que vocês também não estão assistidos aí, sendo cuidados, nós temos um ministério que tem como missão estar lá, levando também a palavra de Deus. Uhum. E você, Pedrinho? Bom, eu sou o Pedro Vilela, tenho 27 anos, também formado, né, dentro do Ministério Universidades Renovadas. Atualmente eu estou na equipe de um grupo de oração que faz parte de um outro âmbito, Sim, na verdade o mesmo âmbito, né, sim. que o Ministério Universidades Renovadas cuida, que é com os profissionais. Então, Isso, eu estou na equipe de serviço do grupo de partilha de profissionais, que é o GPP, Nossa Senhora das Graças. Então, assim como nos universitários, também estive, né, dentro de um grupo de oração universitário lá na Diocese de Jacarezinho, e agora vim para Londrina para trabalhar, e sou formado em Direito, atuo atualmente no Ministério Público,
Mas nós cuidamos agora dos profissionais. Então, essa caminhada dos profissionais assim que saem da faculdade, os caminhos, né, que Deus tem para cada um, os direcionamentos, aquilo que a gente vai partilhando muito sobre a realidade profissional de cada um. As dificuldades que são muitas. Sim, né? Com certeza. Então, é um todo, né? Desde do âmbito universitário, né? Da universidade em si, o caminho profissional. Então, o MUR, o Ministério Universitário de Novatos, que é o MUR, a gente tem essa missão de cuidar, de conduzir, né, os jovens desse caminho todo. Amém, amém. Que alegria tê-los vocês aqui nessa noite. Tenho certeza que o Senhor separou esse momento para isso. Mas nós vamos para um rápido intervalo, rapidinho, não sai daí, não desliga, só manda aquela mensagem, começou, e hoje tem coisas diferentes. Já a gente volta. Pode Incendiar, o mais carismático do Brasil. O Arraiá de Ofertas chegou aqui na Casa das Bombas e Ferragens e dá uma olhada no que separamos para vocês. Venha conferir tachos esmaltados, de ferro ou de alumínio para qualquer tipo de preparo, fogareiros tradicionais e portáteis, e fogões com potência de verdade, panelas industriais com diversos tamanhos e capacidade, chapa com ou sem prensa, fritadeira com 1 ou 2 cubas, equipamentos que fazem a diferença em qualquer cozinha, na sua casa ou profissional. Ralador elétrico de milho para facilitar no preparo das suas receitas juninas. Churrasqueiras de espetinho, Gengis Khan e tradicional, em vários tamanhos. E garrafões térmicos para servir do começo ao fim da festa. E ainda temos forno industrial com pedra refratária, que vai te auxiliar no preparo das suas receitas. Tudo isso e muito mais você encontra aqui na Casa das Bombas e Ferragens. Venha adquirir o seu ou nos chame no WhatsApp. Casa das Bombas e Ferragens, tradição e qualidade. Voltamos, minha gente bonita, e você sabe que o Pode Incendiar tem a missão de levar a cultura de Pentecoste. E lá em Pentecoste, gente, acontecia cura, milagres, sinais, prodígios, alegria, que mesmo passando pelo sofrimento, pela dor, existia e existe esperança. E essa esperança chama-se Jesus Cristo. Hoje, Pedro, eu quero passar a palavra para você, para a Ana, onde vocês vão ministrar essa palavra ao nosso coração e também para os nossos amigos ouvintes e irmãos, aqui através da 106.3 Rádio Alvorada, a Rádio da Família. O que Deus preparou e colocou no seu coração, meu irmão? Fica à vontade. Muito obrigado, e que alegria, que honra a gente poder ter esse espaço para tanto partilhar a palavra de Deus, que tanto auxilia os jovens no caminho universitário, e também explicar um pouco sobre o nosso ministério, né? Um pouco sobre o que é o Ministério Universidade de Ser Novado. Acho que essa primeira parte a gente pode comentar um pouquinho, né, sobre o ministério também, porque aquilo que o Senhor falou, né, para nós, nos preparando para esse momento, tem muito a ver com um dos grandes pilares do nosso ministério, que é o olhar profético, que só o fato de nós termos um grupo de oração, né, dentro das universidades já é um ato profético, de fato, que Deus nos chama, mesmo diante de todas as adversidades, né? Então, o Ministério Universidade de Ser Novadas, ele surge dentro, né, da renovação por volta ali da década de 80, 90, através de encontros de grupos de oração que aconteciam dentro da faculdade, mas eram grupos de oração, como os grupos de oração que nós temos nas paróquias e tudo mais, só que eram grupos que aconteciam dentro das universidades. Não à toa, um dos grupos mais antigos que nós temos no Paraná, Grupo de Oração Universitário, ele começou antes mesmo da criação do MUR, que ele era um grupo de oração de paróquia que acontecia dentro da própria faculdade lá em Maringá. Então, depois que veio assim, como podemos dizer, a estruturação do ministério, né? Que começou em 94, começou com um grupo, um encontro de carnaval, que era o Seara, lá em Viçosa, onde houve uma tenda, né? Um stand que era para os universitários, né? Que era RCC e universidade. E aí, nesse encontro, onde se reuniram muitos e muitos jovens, e dali para frente começou a disseminar a questão dos grupos de oração serem voltados exclusivamente para o âmbito universitário. E tudo isso começou a partir de uma visão, de um olhar profético, né? De um olhar profético que um universitário de veterinária, se não me falha agora, né? Que é o Fernando Galvani, que nós conhecemos como Mococa, num dos encontros,
alguns anos antes, ele meditando sobre a passagem de Atos 5:28, que Pedro e os apóstolos tinham pregado o nome de Jesus, foram presos, foram libertos e continuaram pregando. Eles são levados ao Sinédrio e são questionados, né? Expressamente vos ordenamos que não pregasseis nesse nome. Não obstante isso, tendes enchido Jerusalém com a vossa doutrina. E o olhar profético de Deus nesse momento, né, que inspirou o Mococa, foi de ver um quadro de Jerusalém como sendo a universidade, como a universidade sendo a Jerusalém onde o Senhor nos inspirava a enchermos da doutrina, a enchermos do Evangelho de Jesus Cristo. E a partir dali, esse é como nós chamamos, né, a imagem do sonho, a palavra do sonho, o sonho de encher Jerusalém, de encher a universidade com a doutrina de Deus, com a doutrina de nosso Senhor. E a partir daí que nasce, né, o Ministério Universidades Renovadas. Cada um de nós tem uma experiência diferente. A Ana dentro da UEL, eu vivi dentro da Universidade em Jacarezinho, que era relativamente mais tranquilo. Então nós tínhamos um espaço, às vezes não, às vezes era do lado de fora da faculdade, às vezes era do lado de dentro, era numa sala. E aqui também, né, as dificuldades que são enfrentadas, mas que o grupo permanece. E até falando um pouco sobre o ministério, né, como que cada um tem esse encontro pessoal com o ministério. Eu conheci o ministério no primeiro dia da faculdade, então foi uma graça de Deus muito grande. Eu não fazia parte da renovação carismática antes de entrar na universidade, e eu comecei a fazer parte através de um grupo de oração universitário. Quando nós rezávamos por esse momento, e o Senhor falava desse olhar profético para as universidades, ele queria nos tocar mesmo nesse sentido de que, como muitas vezes nós temos um olhar de que a universidade está perdida, ou de que é muito difícil ser católico dentro da universidade, e quando nós rezávamos, o Senhor mostrava que nós também tínhamos esse preconceito, quando nós entramos na graduação, mas que o Senhor nos chamou para ter um momento de intimidade com Ele e se aprofundar na fé dentro da universidade, onde a gente achava que a gente ia se perder, nós fomos encontrados por Deus, né? Então a universidade como esse lugar, e através dos grupos de oração universitários, como esse lugar onde as pessoas podem ser batizadas pelo Espírito Santo, onde as pessoas podem ser tocadas pela palavra, né? A gente fala que o Ministério de Universidades Renovadas é esse posto mais avançado, porque sai da paróquia e vai para a universidade, né? E esse posto avançado que é capaz de chegar a pessoas que não iriam à paróquia. Porque quantos e quantos jovens e quantos profissionais que estão lá na universidade, eles não chegariam num grupo de oração, mas através de um convite de um colega de sala, de um outro profissional, eles vão pro grupo de oração na universidade. E é muito rápido, né? Os nossos grupos de oração têm de 15 a 30 minutos. Então, nesse pouco tempo, que parece absurdo, mas que é esse olhar profético de saber mesmo que o Espírito Santo, se ele quer, ele fala em 1 minuto, ele fala com uma palavra, e ele fala nesses 15 minutos, né? Até nós temos um livro, como podemos dizer, um livro documental, histórico do Ministério, que é o Dai-lhes Vós Mesmos de Comer, onde a autora cita, né, que esse olhar profético é uma nova maneira de resolver velhos problemas, né? Então, são coisas que a gente vive e que Deus vai nos dando um olhar para conseguir resolver, né? E é muito bonito olhar dar uma ênfase a esse olhar profético, que é um dos pilares do nosso ministério, porque justamente aquilo que a gente traz no nosso coração quando a gente vai para uma faculdade, né? Quando nós vivemos esse sonho de ir para a faculdade. Então, existem muitas dúvidas, muitos medos, mas também um grande sonho. Eu quero me realizar profissionalmente, eu quero seguir a minha carreira, aquilo que Deus coloca no meu coração como vocação profissional, como vocação como um todo mesmo. Só que existem muitos medos. Será que a universidade, eu posso me perder na universidade? Será que o que Deus espera de mim lá? Será que eu vou conseguir alcançar alguma pessoa? Então, é muito bonito ver como Deus age, onde nós muitas vezes não vemos nada. É como aquela passagem, né? Como os judeus não viam nada em Jesus. Como pode vir algo de bom vindo de Nazaré? Então, às vezes a gente pensa, como pode vir algo de bom vindo das universidades que estão como estão atualmente? E aí, o olhar profético, aqui é uma apostila que nós temos, né, do nosso ministério, ele vai explicar que o olhar profético é um lançar sobre a realidade um olhar de Deus,
sob a visão do Espírito Santo. Então, aquilo pode não ser nada aos nossos olhos humanos, mas Deus tem uma missão, um sonho, porque Ele ama cada um de nós, né? Então, Ele não nos deixa. Que é um outro ponto que nós vivemos muito na universidade, que nós chegamos cheios de sonhos, mas muitas vezes quando nós chegamos lá, o que nós nos deparamos é com a solidão, com as dificuldades, com um ambiente hostil à nossa fé, que é a principal dificuldade, mas muito passam pelas dificuldades de solidão, de não encontrar quem o acolha e caminhe com ele. Então, cada um de nós temos coisas a partilhar e imagino que muitos jovens universitários que nos ouvem também vive isso. A universidade sendo um espaço onde quer colocar em prática aquele sonho que Deus tem no coração de cada um, mas que enfrenta muitas dificuldades, né? E no próximo bloco a gente vai comentar um pouquinho mais sobre um pouco dos desafios, mas aquilo que esse olhar profético Deus nos ajuda a encontrar na faculdade. O que Deus nos ajuda a encontrar, como a Ana já citou, né? Que foi um espaço para nós termos uma oportunidade de aumentarmos a nossa intimidade com o Senhor, mas entre outras muitas coisas, né? Porque a universidade não é só um crescimento para nós, né? Com esse olhar que Deus nos coloca, não só um crescimento profissional, mas também espiritual, pessoal, tudo aquilo que Deus quer que nós vivamos em conjunto na universidade, que é o que a gente vai trabalhar no próximo bloco. Com certeza, povo de Deus. Já viu que o negócio aqui hoje está mais intelectual aqui. Todas as conjugações dos verbos, no local aqui. A gente já volta, povo santo. Pode sediar o mais carismático do Brasil. O Arraiá de Ofertas chegou aqui na Casa das Bombas e Ferragens e dá uma olhada no que separamos para vocês. Venha conferir tachos esmaltados, de ferro ou de alumínio para qualquer tipo de preparo, fogareiros tradicionais e portáteis, e fogões com potência de verdade, panelas industriais com diversos tamanhos e capacidade, chapa com ou sem prensa, fritadeira com uma ou duas cubas, equipamentos que fazem a diferença em qualquer cozinha, na sua casa ou profissional. Ralador elétrico de milho para facilitar no preparo das suas receitas juninas. Churrasqueiras de espetinho, Gengis Khan e tradicional, em vários tamanhos. E garrafões térmicos para servir do começo ao fim da festa. E ainda temos forno industrial com pedra refratária, que vai te auxiliar no preparo das suas receitas. Tudo isso e muito mais você encontra aqui na Casa das Bombas e Ferragens. Venha adquirir o seu ou nos chame no WhatsApp. Casa das Bombas e Ferragens, tradição e qualidade. Estamos de volta, minha gente bonita, povo santo de Deus. Você já deixou o seu comentário? Você que é universitário, você que conhece um universitário aí. E aí o Pedro falava, né? Um jovem universitário, mas tem pessoas que não são tão jovens e também é universitário, né, Pedro? Opa. E é para todo mundo, né? Com certeza. A palavra é para todo mundo. Então você que conhece um universitário, fala assim, o Pode Incendiar hoje está também aí com a missão de levar a cultura de Pentecoste também nesse campo de missão. Pedrinho, passa a palavra para você, continua aí e fala aquilo que Deus colocou ao vosso coração. E é importante, né? Universitários, profissionais, todos aqueles que estão, né, nesse âmbito universitário, é um âmbito que abarca, né, muitas realidades. Mas a gente estava falando, né, sobre a universidade, o chamado que Deus tem para cada um de nós, né, dentro do âmbito universitário, especialmente através dos grupos de oração universitário, através da própria universidade, porque muitas vezes a gente está indo para a universidade com esse sonho profissional, né, de amadurecimento profissional, de realização profissional, mas aí vem o olhar profético, quando nós pensamos que é só isso, que a faculdade está num lado oposto da nossa vida do que a nossa vida espiritual, do que o nosso relacionamento com Deus, é quando Deus nos mostra, através desse olhar profético, que a universidade ela é um espaço onde, bem aproveitado, né, com a graça de Deus, evoluímos como um todo, no âmbito profissional, no âmbito pessoal, no âmbito espiritual. Creio que cada um de nós que passou pela universidade, com a graça de Deus, guiados por um grupo de oração, guiados por Deus através de um grupo de oração universitário, que pudemos ter essa experiência, nós vivemos isso. Nós vivemos a oportunidade de ter um amadurecimento como um todo,
especialmente um amadurecimento espiritual. Porque a gente começa a olhar com outros olhos para as dificuldades que nós enfrentamos. Então, comentávamos no último bloco, a solidão, as dificuldades das provas. Muitos, e é o meu caso, da Ana também, nós tivemos que sair das nossas casas, das nossas cidades, onde nós nascemos, e vir para um outro lugar para estudar, ficar longe dos pais. Então, tudo isso a gente, com a graça de Deus, com esse olhar espiritual sobre a coisa, nós conseguimos ver aquilo que Deus de fato quer de nós. E aquilo que Ele quer com essas dificuldades. O que é que essa dificuldade tem a nos ensinar? Porque nós, vamos nos recordar sempre que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se alguma dificuldade aparece na nossa vida, Senhor, o que o Senhor quer de mim através disso? O que o Senhor quer me dizer? O que o Senhor quer mudar em mim? O que o Senhor quer transformar em mim? E aí, uma coisa que nós sempre, em todas as universidades nós vamos ter, não só nas universidades, nos nossos ambientes de trabalho, nós que somos, chamados a viver a fé em Cristo, vamos passar por perseguições. E foi muito providencial que a leitura de hoje, onde nós estamos gravando, ela fala sobre isso, que é Paulo dizendo a Timóteo, caríssimo, tu tens me seguido fielmente no ensino, no procedimento, nos projetos de fé, na paciência, no amor, na esperança, nas perseguições e nos sofrimentos que suportei, mas de todas elas o Senhor me livrou. Então, e Paulo vai completar, permanece firme naquilo que aprendestes e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Para Paulo, para Timóteo, para todos aqueles que são chamados a levar a palavra do Senhor, a evangelizar, a perseguição ela é uma realidade. Só que o Senhor não quer nos deixar abater por isso. Claro, Ele vai pedir para que nós transformemos, que nós mudemos. Aquilo que precisa ser corrigido, o Senhor vai corrigir em nós. Mas aí nós lembramos também dos apóstolos que depois, comentávamos da passagem que eles foram proibidos de evangelizar em Jerusalém e ainda assim encheram Jerusalém da doutrina. Logo depois, os apóstolos vão dizer, em Atos 5:41, que eles saíram da sala do grande conselho cheios de alegria por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E todos os dias não cessavam de ensinar e de pregar o evangelho de Jesus Cristo no templo e pelas casas. É uma realidade, mas Deus, novamente, é uma realidade difícil? É um problema? É uma dificuldade? Deus nos pede novamente olhar com outros olhos, olhar com os olhos do Espírito para essa dificuldade. Onde nós podemos agir? Como nós podemos agir diante dessa dificuldade? Como nós podemos agir diante das provações? Como nós podemos continuar a evangelizar diante das perseguições? Como falávamos, da solidão, da falta de tempo, tanto o tempo do nosso grupo de oração, que normalmente ocorre nos intervalos, 15 minutos, a gente tem que estar aberto para a graça de Deus, deixar que o Espírito Santo haja e confiar que ele vai agir, porque ele age. Então é essa abertura de coração que não se desespera, com as dificuldades, que se mantém firme. E isso é para nós um amadurecimento tanto espiritual como também pessoal. Porque na nossa vida universitária, nos nossos caminhos universitários, no nosso caminho profissional, nós também vamos passar por dificuldades pessoais, dificuldades no trabalho, um chefe um pouco mais difícil, um companheiro de trabalho um pouco mais difícil, um professor um pouco mais difícil. Então é o caminho espiritual que Deus nos ajuda a seguir, mas que também serve para a nossa vida profissional e pessoal. E aí, um outro ponto que Deus citava, trazia ao nosso coração, que cada um de nós na nossa faculdade tinha a sua grade curricular. Então a Ana, que fez arquitetura, tinha a sua grade curricular. Eu fiz direito, tinha a minha grade curricular. Mas o bom de falar com universitários é que todos nós universitários, e não só universitários, todos nós cristãos, todos nós que cremos no Cristo, nós temos uma única grade curricular também para seguir. A palavra de Deus.
E Deus, ele é tão perfeito que ele nos deu, tópico por tópico, de uma perfeita grade curricular, as bem-aventuranças. Então, Jesus diz aos seus discípulos: bem-aventurados que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, e por aí vai. E o último: bem-aventurados sereis vós, quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Nós vamos passar por tudo isso aqui. Nós vamos ser chamados a viver tudo isso aqui. A ser manso, a ser misericordioso, a ser pobre de coração, a ser humilde, mas também a nos manter firmes nas dificuldades, firmes nas perseguições. E especialmente nos momentos onde nós passamos por maiores dificuldades, os maiores sofrimentos, as maiores angústias, é quando Deus vem, coloca a mão no nosso coração, coloca a mão ao nosso lado e diz: eu estou aqui, coragem. Todos nós passamos por um momento assim, onde parecia que não havia saídas, onde não havia caminhos mais a seguir. Mas Deus vem nos dizer, e vem dizer a cada um, universitário, profissional, todos que estamos ouvindo: coragem. Se Ele nos colocou aqui, se Ele nos colocou nesse âmbito universitário, no nosso trabalho, Ele nos pede para nós não desistirmos, mantermos a nossa coragem, mantermos o nosso olhar e pedirmos sempre a Deus: Senhor, nos ajuda, me ajuda a enxergar essa realidade que eu estou vivendo de uma maneira sobrenatural. Porque na maioria das vezes é assim que nós vamos conseguir passar pelas provações, passar pelas dificuldades. E nós vamos rezar em cima disso. Nós vamos rezar agora no próximo bloco, pedindo para que Deus nos ajude a enxergar caminhos onde não parece haver caminhos. Bendito seja Deus. Enquanto você falava, antes da gente ir para o próximo bloco, como essa palavra precisa ser proclamada nos dias de hoje. Coragem. Eu venci o mundo. E isso não está restrito somente a um público seleto, mas a todos. O Senhor venceu por amor a todos. Ele não teve os privilegiados. Nós que nos sentimos muitas vezes privilegiados porque somos indignos, mas Ele nos chamou, nos amou e nós dissemos: eis-me aqui. Então você que está nos acompanhando, não sai daqui. Eu acredito que Deus tem tocado o seu coração, como tem tocado aqui o meu aqui no estúdio da Rádio Alvorada. Tenho certeza que nós iremos orar e o Senhor moverá o seu coração. Rapidinho, pode incendiar o mais carismático do Brasil. O Arraiá de Ofertas chegou aqui na Casa das Bombas e Ferragens e dá uma olhada no que separamos para vocês. Venha conferir tachos esmaltados, de ferro ou de alumínio para qualquer tipo de preparo, fogareiro tradicionais e portáteis, e fogões com potência de verdade, panelas industriais com diversos tamanhos e capacidade, chapa com ou sem prensa, fritadeira com uma ou duas cubas, equipamentos que fazem a diferença em qualquer cozinha, na sua casa ou profissional. Ralador elétrico de milho para facilitar no preparo das suas receitas juninas. Churrasqueiras de espetinho, Gengis Khan e tradicional, em vários tamanhos. E garrafões térmicos para servir do começo ao fim da festa. E ainda temos forno industrial com pedra refratária, que vai te auxiliar no preparo das suas receitas. Tudo isso e muito mais você encontra aqui na Casa das Bombas e Ferragens. Venha adquirir o seu ou nos chame no WhatsApp. Casa das Bombas e Ferragens, tradição e qualidade. Bom, voltamos para o nosso último bloco do nosso podcast e eu te convido nesse momento, nesse bloco, para que nós possamos relembrar essa passagem, esse chamado, esse convite, essa esperança que Deus coloca no nosso coração. Coragem, eu venci o mundo. Que nós possamos olhar para o nosso coração, se você quiser, fechar os seus olhos, se colocar realmente na presença do Senhor e deixar que o Senhor fale ao seu coração: coragem, meu filho, eu venci o mundo. Senhor, nos ajuda sempre a lembrar de que, independente da dificuldade que nós estamos passando, o Senhor venceu o mundo.
E toda e qualquer dificuldade que estiver à nossa frente, o Senhor é maior. O Senhor é mais poderoso. Nada pode derrubar, nada pode abalar a nossa fé em Ti, Senhor Jesus. E nós te pedimos, dá-nos um olhar profético, um olhar espiritual, sobrenatural, para que nós enxerguemos os caminhos onde não há caminho, para que nós enxerguemos vias onde não há vias, nós enxerguemos soluções onde não há soluções, porque é o Senhor que nos mostra o caminho, é o Senhor que nos mostra o caminho a seguir. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Que nada, Senhor, nada nos abale, nem a solidão, nem o cansaço, nem as dúvidas, nem as incertezas, nem as perseguições. Dá-nos essa graça, Senhor. Dá-nos essa coragem. Tu cuidas de nós, Senhor, e nos diz nesta noite, coragem. Coragem. Tens o dom de ver estradas onde eu vejo o fim. Me convences quando falas, não é bem assim. Se me esqueço, me recordas. Se não sei, me ensinas. E se perco a direção, vens me encontrar. Tens o dom de ouvir segredos, mesmo se me calo. E se falo, me escutas. Queres compreender, se pela força da distância tu te ausentas, pelo poder que há na saudade voltarás. Quando a solidão doeu em mim, quando meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos vim desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar que Deus me ama, que não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Que Deus me ama, que não estou só. Que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Deixe Deus dizer ao seu coração: coragem, meu filho. Coragem, eu venci o mundo. Verdade, Senhor. Deixe que o Senhor te ensine, te direcione o caminho. Deixe que o Senhor te mostre um olhar novo sobre aquilo que você está vivendo, sobre a dificuldade, sobre a provação. Abra o seu coração para que o Senhor suscite e inspire um olhar novo, uma interpretação nova sobre aquilo que você está vivendo, passando. E não se deixe desanimar. Coragem. Coragem. Ora la mandara sinela la sinela mandara suniera la era la era la ora la mandara shira la mandara sira la era la. Coragem. Coragem, meu filho. Você que se sente só, você que enquanto ouvia o programa e ouviu falar de solidão e você falava assim: Senhor, sou eu. Eu quero falar com você, minha irmã,
Que o Senhor visita o teu coração nessa hora. Ele te abraça, te acolhe. Você não está só. Não está só. E eu convido você a procurar o grupo de oração mais perto de você. Talvez o grupo mais perto de você seja um universitário, seja em alguma empresa, seja na capela do lado da sua casa, sua paróquia, mas procure. Procure porque o Senhor também quer te acolher neste lugar. Não deixe que a solidão ocupe um lugar de honra na tua vida, porque ela não deve estar nesse lugar. E nós declaramos em nome de Jesus, nessa hora e nessa noite, que tudo pode ser mudado. Tudo pode ser mudado se você se abrir a essa graça de Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Obrigado, Senhor. Nosso Deus é o Deus do impossível. Nós te louvamos, caminhos onde não há caminho. E tudo transforma. Obrigado, Senhor. Quando a solidão doeu em mim, quando meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos vi desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando eu me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar. que Deus me ama, diga isso. Deus me ama. Diga que você não está só, diga isso. Que não estou só. Diga que Deus cuida de você. Que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Diga isso. Deus me ama, que não estou só. Que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Amém, amém, amém. Que noite, meus amigos, que noite, meus irmãos. Coragem, coragem. Assuma essa palavra, assuma essa palavra. Quem Deus o chamou, nós vamos passar por perseguição, vamos. Mas nós já somos nele mais que vencedores. Amém? Amém. Falta 2 minutinhos para acabar o nosso programa. Eu falo aqui, passa rápido. Eu peço aí, ó, gente, mais meia hora, mas vai dar certo o dia, vai dar certo. Fala um pouquinho, como que funciona, como que acontece. Tem algo curioso que é importante vocês falarem dos grupos, tanto do GPP quanto dos grupos universitários que não foi falado, que vocês acham que é importante? Rapidão, fala aí. O grupo de oração, ele é um grupo normal, né? Então, o grupo de oração universitário é muito parecido com os grupos de oração da paróquia. O curioso é que ele acontece em 15 minutos. Então, é muito rápido. E nós fazemos o grupo de oração, até perguntaram, né? Na onde? A gente faz, às vezes, na sala de aula, quando a faculdade permite. Nós fazemos ou no pátio, numa área pública, né? Então, é assim. A gente junta o pessoal... Na frente da universidade. Então, onde a universidade nos disponibiliza para estar, nós estamos lá, né? Na verdade, até o nosso, lá em Jacarezinho, onde eu tinha o nosso grupo de oração, São José, universitário, o primeiro grupo foi na frente da faculdade. Nós não tínhamos conseguido conversar com o diretor ainda, então nós fizemos na frente da faculdade e foi uma bênção, foi quando começou. E é isso, porque a universidade é um espaço público. É um espaço público onde nós temos o nosso direito de expressar a nossa fé, né? De expressar aquilo que cada um também pode expressar a sua fé. Nós também temos essa possibilidade de expressar a nossa fé. Como a Ana falou, às vezes, na maioria das vezes, nos corredores, né, na frente da faculdade, nos refeitórios, onde houver espaço para nós, a gente está lá. Que alegria. Muito obrigado por ter vocês aqui nessa noite, obrigado pela partilha, foi tremendo. Se Deus mexeu comigo, que eu falo que eu
tem um coração um pouco mais firme, assim, de colérico, né? De colérico, né? Os coléricos também amam, gravem isso. Os coléricos também amam. Eu imagino com aqueles que são mais sensíveis. Muito obrigado. Obrigado, Martinha. Obrigado, Luiz, por vocês estarem aqui também. Aninha, você é um presente de Deus na nossa arquidiocese, você sabe disso. Obrigado pelo seu sim nesse tempo. Pedro, que Deus te abençoe na sua nova missão aí, que você também possa ser fruto e também reflexo de Deus aonde você andar. Amém. E você que está nos acompanhando, fica ligadinho que na próxima semana tem mais. Pode incendiar o mais carismático do Brasil. Abraço, povo santo, Deus abençoe! Podcast Pode Incendiar. Oferecimento Casa das Bombas e Ferragens